Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje vou responder a dúvida de um colega, um comentário aqui no canal. Nós lançamos esse vídeo aqui, como gerar números aleatórios com casas decimais há algum tempo atrás. E aí o nosso amigo perguntou, legal Everton, eu crio números com casas decimais, como eu faço para criar os delimitadores, limitar as casas decimais? E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Fica até o fim, tem dicas bem especiais. Desce aqui na descrição e baixa o suporte de todas as aulas, faz junto comigo, vai fazer toda a diferença. Relembrando um assunto que é bem interessante. Como que a gente gera números aleatórios com casas decimais? É uma dúvida que eu tive há algum tempo atrás e eu resolvi da seguinte forma. Nós temos duas formas com números aleatórios, bem interessantes. A fórmula aleatório entre, que gera o que, gente? Números inteiros. E temos a fórmula aleatório, a função aleatório. Ao contrário do números inteiros, ela gera somente as casas decimais de 0 a 0,9999. Então ela não chega a 1. Bem interessante, não é? E aí o meu raciocínio foi o seguinte, se eu somar uma na outra, eu vou ter números aleatórios com casas decimais. Então, se eu fizer somente a função aleatório entre, olha só, eu escolho um valor máximo e um valor mínimo. Uma função muito simples. Eu vou colocar de 1, ponto e vírgula, 100, ok? Então essa é a função aleatório entre. Se eu apertar o F9, fica gerando números de 1 a 100, que foi o que eu escolhi, ok? Porém, essa função não tem números decimais. É aí que está a problemática. Já a função aleatório, ela só gera números decimais, né? Igual aleatório, dou o tab, ele já associa, eu abro e fecho parênteses, né, gente? Só isso, a função aleatória. Olha só o que acontece. Ela gera somente casas decimais. Olha que interessante. Muito bacana, né? Aí, o que eu faço, gente? Qual foi a solução nossa aqui? Vou fazer igual, aleatório entre, vou fazer tudo em uma única fórmula, é sempre melhor, né? 1, ponto e vírgula, 100, fecho parênteses, mais, olha só, mais, vou adicionar o quê? A função aleatório, dou o tab, e eu vou fechar parênteses, aí ela vai exatamente o que eu preciso. Olha que legal, gente. Se eu simplesmente apertar o F9 aqui, fica me gerando números aleatórios. Antes de mostrar a sequência aqui, como criar os delimitadores, eu vou dar uma outra dica aqui, tá, gente? Eu não posso deixar de dar essa dica. Na verdade, a função aleatório, ela faz isso, ela gera números de 0 a 0,9999. Mas tem uma dica aqui que você pode criar números inteiros também, eu tenho que te dizer isso. Igual aleatório, olha que interessante. Aí eu fecho o parênteses, eu vou até ampliar aqui para você ver bem. Eu posso multiplicar isso aqui pela quantidade de vezes, né, que eu quero ter os números inteiros também. Isso é uma dica bem especial. Se eu colocar 100, olha o que acontece. Ele vai, então, me gerar números inteiros com casas decimais aqui, tá, gente? Olha só. Importante saber isso também, é possível fazer isso. Tendo aqui a nossa problemática, muito bacana. Nosso amigo Bruno perguntou o quê? Everton, ok, eu tenho aqui os números gerados, tenho várias casas decimais, como que eu faço para controlar, delimitar essas casas decimais? Uma das formas, tem várias formas, gente. Uma das formas é utilizar a função arred, né? Ou round, se você estiver utilizando o seu Excel em inglês. A arred, ela vem exatamente de arredondamento, né? Olha só, arred, existe também arredondar para baixo e arredondar para cima, tá? Não vai ser o caso aqui. Então eu vou utilizar a arred, ela vai fazer o arredondamento, exatamente o que a gente quer aqui. O arred abre parênteses, você vai colocar ponto e vírgula. Quantas casas decimais você precisa? Vou colocar aqui 2, muito utilizado, né? Olha o que acontece, gente. Simplesmente eu delimitei as minhas casas decimais. Muito legal, né? E aí eu posso vir aqui na função e trocar para 4, por exemplo. Olha só, passei para 4 casas decimais. Eu criei aqui um botão de rotação para a gente poder brincar com isso. Será que eu consigo deixar as minhas casas decimais fora, né? Definir as casas decimais fora? Eu coloquei aqui a caixa de rotação de 1 a 8, olha só, basta você apertar aqui, vai 1 a 8, ok? Mas nada está acontecendo ainda, não está definindo as casas decimais. Como que eu faria isso? Seleciona a sua função e aqui onde você tem 4 digitado,
você vai referenciar, né, gente? Eu vou referenciar onde está entregando o número 8 do meu botão de rotação. Olha que interessante. Agora eu posso controlar as casas decimais aqui pelo meu botão. 7 casas, 6 casas, 5 casas, 4 casas, 3 casas, 2 casas, 1 casa, nenhuma casa decimal. Então, essa é a resposta para o nosso amigo Bruno, como criar números aleatórios com casas decimais, delimitando as casas decimais, ou seja, definindo de alguma forma, e nesse caso foi com a função arred. Lembrando, gente, que a gente poderia utilizar uma outra função legal também, que é a função moeda, né? A função moeda, ela transforma em moeda, porém ela permite que você escolha a quantidade de casas decimais. Funcionaria da mesma forma, porém ela teria o formato ali, o cifrão, né, o R cifrão na frente do número. É isso que a gente tinha para falar, como criar números aleatórios com delimitador de casas decimais. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa nos comentários, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.